Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, vamos entrando. Fiquem à vontade, eu tô só terminando de me organizar aqui, fechando as coisinhas. Sejam todos muito bem-vindos. Meu Deus, eu tô gostando demais de fazer live, gente. Tô adorando, vocês estão participando, é bom. Hoje temos tantas coisas boas, gente, tantas coisas boas para poder falar com vocês. Vocês não têm noção como nós temos coisas boas para falar. Como temos coisas maravilhosas. Eu tinha pedido na outra rede várias opções, né? Várias sugestões para pauta da live, e aí, meu Deus, que coisa boa, tantas sugestões maravilhosas. Vamos entrando, puxa a cadeira, fique à vontade, a casa é sua, você já sabe, aqui você manda. Eu vou baixar aqui um bocadinho essa música, gostosa essa música, não é? É para relaxar. Me falem aí se a música tá alta, se precisa baixar, se vocês precisam de alguma coisa, se estão me ouvindo bem. Isso é para dar tempo às pessoas entrarem. Eu sei que hoje vai ter muita gente, então vamos esperar um bocadinho, vamos esperar as pessoas entrarem, porque nós precisamos estar juntos para falar de um assunto tão sério, né? De uma doença tão chata, de uma doença cruel. Às vezes, a gente que não tem a doença, corremos o risco de achar que a pessoa não tem nada, né? Porque às vezes não tem a lesão na pele, às vezes a lesão está interna, digamos assim, a fibromialgia, por exemplo. A pessoa sofre a dor, outra pessoa não vai ver que ela está com dor, não vai ver que ela está com um dia ruim, né? E a fibro é cruel, porque a pessoa fica exatamente como ela está. Quer dizer, imagine se eu tiver fibro, aqui eu estou com fibro hoje, eu estou com crise de fibro, você não imaginaria, você nem adivinharia que a pessoa está com fibro, a não ser que a pessoa sofre muito. Então, a dor da fibro, só a pessoa sente. A psoríase já é diferente, além dela gerar todos os danos clínicos para o paciente, ela gera uma coisa terrível, que é o preconceito, né? Eu tenho muitos pacientes que já perderam o emprego por causa das lesões de psoríase. É cruel, mas é verdade. Isso é a realidade, gente. Você que não tem psoríase, não fique achando que aquelas feridas que a pessoa tem, ela é simples de tratar ou ela não dói, ela é terrível. A psoríase, ela deixa lesões em todos os aspectos do ser humano, em todos. Nem estou falando na parte estética, porque quando você está em crises ativas, meu Deus do céu, é uma crueldade com o ser humano. Então, vamos falar, sejam bem-vindos, Kátia, Márcia, sejam bem-vindos. Quem mais tem aqui? Meu Deus, tem tanta gente aqui. Mainha, Carol, Caroline, vamos lá, Jennifer, tantos, olha gente, enche de coraçãozinho, compartilha essa live, dá tempo você compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com o seu sobrinho. Ô Luiz, seja bem-vindo, Paulo, seja bem-vindo, todo mundo, gente, sente, agora vem história. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Elise, tudo bem? Hoje nós vamos falar de vários assuntos muito interessantes. E um dos assuntos interessantes é a inativação dos genes da psoríase. Mas, mais uma vez eu vou te falar, eu estou falando, é a Josefa. Oi, Josefa, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a nossa menina Ellen? A Josefa é a vozinha da Ellie, que é um coração gigante, que é uma pessoa maravilhosa. Seja bem-vinda, todos vocês sejam muito bem-vindos. Manda um beijinho para Ellen também, tá? Bom, como eu ia falando, hoje nós vamos falar de todas as doenças autoimunes, porque a inativação da psoríase, eu falo da psoríase
porque é fácil das pessoas entenderem o que eu tô falando. É fácil porque ela vê na pele. Então, quando eu falo de outra doença que o paciente não conhece ou que ele não consegue ver no outro paciente, ele fica achando que é muito simples. E não é simples. Nem a fibro, nem outra doença autoimune, nem doença de Crohn, nada dessas, nenhuma dessas doenças é simples de inativar. Primeiro, a inativação depende que o profissional ele saiba o que está fazendo. Porque tratar ferida não é a mesma coisa de inativar um genes. Vocês querem saber o que é um gene? Gente, um genes é uma coisa tão pessoal, uma coisa tão íntima que liga seu DNA, não é? Imagina, nós, seres humanos, nós temos 23 cromossomos. Estou falando de coisas minúsculas, não é? Minúsculas que carregam uma carga de informação gigante. Nós temos 46 pares de cromossomos. E aí dentro desse DNA, dentro dessa compactação toda, né, nós temos aqui, só para você ter ideia, o quanto de informação é compactada dentro de um DNA, dentro do DNA, mais de 10.000 vezes é compactada para caber as informações, as suas informações, que faz você esse ser humano que você é. Entende? Então está compactada 10.000 vezes. Se eu fosse te explicar melhor, o núcleo, só o núcleo dessa célula, ela é como se fosse uma linha muito fina. Ela tem mais de 2 metros de distância de uma ponta a outra. Você imagina o quanto de informação nós temos dentro desse DNA, não é? Aí você fala assim, doutora, até aí tá tudo bem. E olha que eu não falei nada. Isso é só uma pincelada para que você entenda como ocorre. Por que que eu consigo, em 100% dos pacientes que chegam a mim, não é? 100% dos pacientes que chegam a mim, eles são inativados. E o que que é inativação? Né? Vamos começar por aí. O que que é inativação? Vamos imaginar que o paciente ele iniciou a primeira crise da doença autoimune dele, seja ela qual for. Vamos falar da psoríase, porque mais uma vez é simples de eu exemplificar, tá bom? É muito simples. Porém, deixa eu ver aqui, tem muitas perguntas chegando, muitas mensagens. Gente, muito obrigada, viu? Compartilha a live, porque hoje vai ser uma live maravilhosa. Hoje vai ser uma live perfeita. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Vamos deixar você sem crises nenhuma. Oi, minha amada, como é que você tá, mascarenha? Perfeito, gente, que maravilha. Sejam bem-vindos, vamos entrando, compartilhando a live, que a gente vai começar. A gente vai começar já. Então é assim, imagina que quando você está com a doença autoimune, você só sabe sofrer, não é? E você sabe, você conhece os meus casos aqui, os meus casos não são simples. Eu atendo online, presencial em alguns países e online em mais de 23 países. Gente, eu não comecei ontem. Faz muitos anos que eu estou fazendo estudos científicos. Eu estou dedicada a tentar inativar a doença que está com você. E eu vou te falar uma coisa. Você que já é meu paciente, você já sabe. Você já conhece, você já está à vontade comigo, você sabe como é o processo, você sabe que funciona. Você que é meu paciente, que está de alta há 10 anos, há 8 anos, você sabe que a inativação ela é real e é viável para todas as pessoas, está ao alcance de qualquer pessoa. Doutora, minha doença é muito grave, está tudo bem, eu consigo inativar a sua doença. Doutor, eu tenho feridas, tenho lesões no corpo inteiro. Tá tudo bem, eu consigo inativar a sua doença. Mas o que é inativar? Vamos lá começar por parte. A inativação, vamos imaginar, vou te dar um exemplo, não é? Vamos imaginar que você tem 30 anos hoje e você, dos 0 anos até os 15 anos, você nunca teve doença alguma.
Você não tinha ferida, você não tinha dores, você não tinha problemas no couro cabeludo, você não tinha problema nenhum. Você era uma pessoa super normal. Aí com 15 anos, é um exemplo, pode ser mais, pode ser menos, mas é um exemplo. Com 15 anos, você teve a sua primeira ferida de psoríase. E essa psoríase, a primeira vez que ela é ativada, quer dizer, o genes é acordado, mas doutora, então por que o genes é acordado? Por que ativa o genes, um genes? Imagina, tudo em você é genes. Quando você nasce, você carrega a cor dos olhos da sua mãe, a cor dos olhos do seu pai, você carrega a cor do cabelo, a textura do cabelo, você carrega o jeito da sobrancelha, entende? E isso são genes que determina a cor da nossa pele, ele determina tudo, o formato das nossas unhas, ele determina até o nosso estado de como se fosse uma personalidade. Entende como é que eu estou te falando? Ele determina também muitas outras situações. E pode ser que, com o seu estilo de vida, ele venha ativar, ele venha ser acordado mais cedo do que poderia ser, não é? Então, para que um paciente tenha um genes acordado, um genes em fase ativa, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa de muito grave aconteceu. Gente, vai compartilhando a live, compartilha aí, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos grupos de psoríase, vai compartilhando, compartilha agora para ajudar, tá bom? Para ajudar a live a subir, tá bom? É um pedido que eu faço. Então, quando o paciente chega a mim, eu tenho que fazer um estudo, vários estudos científicos, mas o primeiro estudo científico que eu faço é a anamnese, que eu vou começar a perguntar ao meu paciente de onde veio a mãe, de onde veio o pai, de qual é a nossa nacionalidade, quem são os pais, porque quando o paciente senta na minha frente, eu já estudei tanto DNA, estudei tantas gerações, estudei tantos nossos antepassados, que eu estudei desde os primeiros homens da Terra, né? Passando por toda a pré-história, passando por Adão, passando por Jesus e chegando em nós hoje. Então nós temos traços de DNA de Jesus, para você ter ideia. Nós temos traços hoje do DNA de Jesus. E nós ainda temos traços dos primeiros homens que estiveram aqui na Terra. Imagina que coisa louca que é a força do seu DNA. Bom, vamos lá. Quando o paciente senta à minha frente, não é? O que acontece? Acontece que quando ele senta, eu estou analisando o meu paciente. Eu vejo o nariz, eu vejo a cor da pele, eu vejo a orelha, eu vejo os olhos, eu vejo os cílios do meu paciente, eu vejo tudo no meu paciente. Então, isso é porque eu preciso buscar naquelas informações visuais, né, de que nacionalidade ele é. Então, na conversa, nos exames, em tudo que eu faço, eu sei de onde meu paciente veio. Mas, doutor, eu sou brasileiro, eu nunca saí do Brasil. Pois é, mas a sua genética andou muito antes de você, os seus antepassados. Você não conhece o seu tataravô. Então, nós temos aqui uma junção de mistura de raça muito grande. E essa mistura de raça vem ajudar ou vem complicar a vida do meu paciente, né? Considerando, muito obrigada, gente, sejam todos bem-vindos, Estamos agora com 450 pessoas, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Bom, então nessa primeira fase da inativação, eu preciso identificar todos esses pontos. Porque depois que eu começo o protocolo de inativação, é lógico que eu vou passar por restrições alimentares. Cada paciente é um paciente, cada paciente é um caso diferente e especial, porque você é um ser humano especial. Eu retiro o corticoide, porque o corticoide na lesão da psoríase, ele não faz nada, ele não age em nada, ele só piora. Então ele piora porque ele traz crise de abstinência naquele paciente e ele vai trazer crises de rebote, efeito rebote. Cada vez que você usa o corticoide, pior vai ficando, não é? E os genes que eu vou inativar, o genes ele fica escondido dentro da fita do seu DNA. É muito complexo
eu chegar nos genes, mas você que é meu paciente sabe que eu chego lá, eu inativo. É tão diferente quando você tem uma ferida normal na sua pele, quando ela cicatriza, ela deixa manchas horríveis de ferida, de lesão. Quando eu inativo as feridas da psoríase, você pode estar com 100% do seu corpo tomado, você não fica com nem marca, você não fica com nenhuma sombra, nada, sua pele fica perfeita, limpa, porque isso é uma inativação. A ferida da psoríase, nada que você venha passar sobre ela vai te trazer algum efeito, nada. Então assim, a inativação, eu preciso dosar alguns medicamentos ou fitomedicamentos para aquele paciente. Eu tenho vários protocolos, eu tenho 6 protocolos. Dificilmente eu chego no 6º protocolo com o meu paciente, porque eu inativo antes, muito antes. E quando você passa por todas as fases da inativação, a primeira fase é a primeira fase da crise de abstinência. O corpo vai estar precisando da dose de corticoide que ele usou a vida toda. Porém, a dose de corticoide ela é maléfica. Eu adoro corticoide para algumas patologias. Entenda, não sou contra o corticoide, eu sou contra o uso do corticoide para doenças autoimunes, que não tem nada a ver. Não sara. Aliás, em nenhum país desse que eu trabalho já foi criado um medicamento para psoríase. Não existe medicamento para psoríase. Ou eu criava, ou eu sentava com os outros cientistas e eu entendia que eu precisava criar um protocolo para que os meus pacientes ficassem livres da patologia, porque assim, enquanto tiver no tratamento, o paciente está sofrendo, não é um tratamento fácil. Não é um tratamento fácil, e eu deixo bem claro para o meu paciente. É um paciente que é um tratamento que exige muito do paciente, exige do cônjuge do paciente, exige da família, e eu tenho uma equipe enorme. Você que é meu paciente já sabe, não precisa eu falar, mas eu preciso falar para quem não é meu paciente ainda ou não tem doença psoríase. Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho secretárias normais de tratar assuntos burocráticos e tenho secretária clínica. E essas secretárias clínicas, elas dão apoio ao meu paciente todos os dias e dão apoio de verdade. Você que é meu paciente sabe disso. Eu não posso ver meu paciente hoje e só voltar a ver daqui a 30 dias. Essa doença, a doença autoimune é o seguinte: em 8 horas, se ele tira uma foto hoje pela manhã, ele tem pequenas lesões. 8 horas depois dessa primeira foto, ele pode estar dentro da UTI. É grave, é uma doença grave. E falando da psoríase, ela se torna mais complexa ainda. Então é uma doença que pode ser que tire você da crise em 8 horas ou te jogue dentro da UTI em 8 horas. Então entende como é que é grave a doença? Eu não posso facilitar. Então é por isso que eu gerei, eu criei, eu formei uma equipe perfeita. Minha equipe é maravilhosa e essa equipe dá apoio ao meu paciente, porque tudo o que acontece com o meu paciente eu sei imediatamente e eu reajo imediatamente. Você que é de casa, você já sabe. Então assim, é muito raro você ter um especialista, uma pessoa, um profissional que está tratando da sua vida, se preocupar no seu dia a dia. E eu quero saber de você todos os dias. Tudo é importante para mim, todas as informações são extremamente importantes, porque eu não estou mexendo com uma cicatrização de ferida. Eu não estou preocupado que essa ferida vai sarar, porque ela vai sarar. Eu estou preocupado em inativar um genes que é muito complexo. Eu tenho que ir fazendo ligações dentro do seu sistema autoimune, eu tenho que fazer ligações dentro de todos os outros sistemas que você tem, para eu conseguir entrar lá na fita do seu DNA e falar assim: ô filhinho, o genes ele tem, o nome dele é PSOR1. Então esse PSOR1, que é o nome do genes, que fica entre vários outros genes, ele tem que inativar. Eu vou colocar esses genes para dormir novamente, entende? Eu vou tentar e consigo inativar esses genes para que ele fique exatamente igual você tinha 0 anos até 15 anos. Você não tinha doença, você não tinha lesão, você não tinha nada disso. Então eu volto ele para a fase que ele era antes.
Óbvio, não é? Pode voltar. Pode voltar? Óbvio que pode. Só que durante a alta que eu dou ao meu paciente, que eu não dou uma alta, digamos assim, terminei o paciente, já inativei, agora o paciente vai à vida dele, nunca mais eu vejo o paciente. Não é bem assim. A alta da doença autoimune, da inativação, ela funciona diferente. Eu dou alta por 60 dias, depois o paciente volta. Eu mudo o protocolo, porque eu vou reduzindo a quantidade de medicamentos, né, de fitomedicamentos. Depois eu dou alta por mais 6 meses, o paciente volta, retorna e o paciente sem crises nenhuma. E depois eu dou a alta por 1 ano. Ele só vai voltar a mim depois de 1 ano depois que eu dei alta, e ele vai voltar para eu anilar, tirar o último protocolo e deixar ele só com suplementação perfeita para aquela fase. E ele fica entre 5 e 10 anos sem dar crise nenhuma. Aí você fala, isso é um milagre. Não, isso não é um milagre. Deus ajuda muito. Graças a Deus que nós temos a presença de Deus o tempo todo junto com a gente, né? Pode ser, seu sonho pode ser realizado, viu, meu amigo? Eu acho que não tem seu nome aqui. Bom, então assim, a inativação da psoríase é Carlinhos. Olha aí, Carlinhos, já é bem conhecido você. Então é assim, a inativação da psoríase, ela está além da cicatrização da doença. Para você ter ideia, essa doença ela é tão cruel que eu sempre comparo o seguinte: imagina um paciente de diabetes. Quando ele corta a mão, provavelmente aquela cicatrização daquele corte vai durar anos para ser cicatrizada, não é? Porém, se não cicatrizar, ele vai amputar aquele membro, porque é assim que acontece, infelizmente. O paciente da psoríase, se ele cortar o dedo no mesmo lugar, imagina, ele não tem diabetes, tá? Ele cortou o dedo, então aí acontece o quê? Ele vai cicatrizar rapidamente. Porém, quando você der a próxima crise, aquele corte vai voltar a abrir e aí é para sempre. É uma ferida que você tem de psoríase. Todo lugar que você machuca, um sapato apertado que você calça e fere o seu pé, faz um calo, ali é uma lesão para sempre. Um cinto que você usa muito apertado na cintura e magoa, o seu sistema autoimune entende que ali está sendo agredido, ali vai ser uma lesão para sempre. Você faz uma cirurgia, você usa um botox ou você faz qualquer outro procedimento, depois que você tiver a próxima crise, ali é uma lesão para sempre. Entendeu como é que funciona? Além de todo o processo da inativação ser muito melindroso, para mim o paciente é doloroso, né? Para o paciente é doloroso, para mim é melindroso. Aí o que acontece? Temos os riscos. Risco de contaminação, porque ferida aberta. Outro detalhe, as feridas, as lesões de psoríase jamais, em tempo algum, pode ser feito curativo e pode ser fechado, vedado. Não, por favor. Uma regra, a lesão da psoríase não é sua, não te pertence, ok? Então é assim, quando você coça a lesão da psoríase, você gera microlesões. E essas microlesões nunca deixam você sair da crise. A realidade é, você não pode tocar na lesão da psoríase, porque se você tocar, o seu sistema autoimune vai entender e vai mandar uma mensagem codificada para aquela região e aquela região vai ser atacada mais vezes. Lembra aquela regra que a nossa pele, ela descama entre 28 e 28 dias? Pois é, a lesão da psoríase, ela não segue essa regra, ela segue outra lei. Ela segue a lei da célula que está sendo atacada. Então ela vai descamar de milésimo em milésimo de segundo. E cada vez que você toca nela, mais ela vai descamar. Você fala, doutora, eu deitei e depois na minha cama tá cheio de caspa, cheio de pele seca. Pois é, porque você ficou tocando nas lesões e o seu sistema autoimune entende que isso é agressão. E ele vai fazer o quê? Reagir com mais agressão. Entende como é que é sério? É muito sério isso. Além dessas questões de contaminação que você pode acontecer no meio termo, vocês têm as gripes,
você tem as enxaquecas, você tem a alimentação que pode gerar crises, você tem também, olha, Tiago, como é que você tá, Tiago? Tudo bem? Quer entrar, Tiago? Quer entrar para conversar um bocadinho? O Tiago é um doutor espetacular. É um doutor aqui da minha cidade, ele é cirurgião da minha mãe. Seja bem-vindo, Tiago. Olha, então é assim, gente, obrigada pela presença de todos vocês. Nós estamos com 444 pessoas agora, tá caindo e subindo. Compartilhe o quanto você puder, mande para os grupos de WhatsApp, mande para os grupos de psoríase, porque as pessoas precisam saber que existe uma solução. Não ter cura não é o mesmo que não ter a solução. Tem solução sim, tá bem? Então, assim, a inativação dos genes da psoríase, eu acho tão interessante e é brilhante, porque tudo pode acrescentar perigo, gravidade, como da mesma forma, de uma hora para outra eu posso inativar e o paciente amanhecer totalmente limpo. É como eu falei, não vai deixar nem marca na sua pele. Você pode entrar no meu Instagram e ver 1% dos casos que as minhas secretárias postam, que a pele da pessoa fica perfeita. A pele não fica marca, não fica mancha, não fica cicatriz, não fica nada. Porque a lesão da psoríase, a ferida da psoríase, não é causada por um agente infeccioso. Ela não foi uma ferida causada. Ela foi simplesmente gerada pelo seu sistema autoimune. E o sistema autoimune, vou te contar um segredinho, ele é muito preguiçoso. Ele é preguiçoso por quê? Porque toda ferida que tem do seu lado esquerdo do corpo, você vai ter exatamente igual do seu lado direito. Aí você fala, então é por isso que eu tenho uma no cotovelo aqui e tenho outra no cotovelo aqui? É por isso que eu dei uma aqui nesse lado e exatamente na mesma altura dei aqui? Exatamente por isso. A lesão da psoríase, ela é cópia. Tudo que você dá desse lado, você vai dar desse lado. Fala, doutora, só tem um de um lado. Calma que vai sair do outro. Doutora, eu tenho uma lesão no couro cabeludo aqui, mas eu também agora já apareceu aqui. É sempre assim. Se você tem uma lesão neste lado da face, vai aparecer do outro lado da face na mesma altura. E se você olhar bem, a lesão é exatamente a mesma. O desenho da ferida que está aqui, ela vai estar aqui. Porque essa ferida, essa lesão, não foi gerado por agente infeccioso, por uma mosca, por um corte mal curado, foi infeccionado. Não é isso. Né? Doutora, com psoríase para gravidez, tem um protocolo, tenho muitas pacientes que têm psoríase, está na gravidez e nós estamos tratando aqui junto com a minha equipe, tá bom, querida? Pode falar, pode chamar minha equipe, tá bom, Thaís? Bom, Thaís Alves. Bom, queridos, a inativação da psoríase é extensa, é como eu te falei, imagina, você tem um DNA que está compactado mais de 10.000 vezes a informação ali naquela cápsulazinha tão pequena. E eu tenho que, com todo estudo científico que eu faço, eu tenho que entrar lá dentro dessa cápsula, lá no seu cromossomo, e tenho que achar, tenho que encontrar aqueles genes que eu te falei, que é o PSOR1, então que é o genes que está mais ligado, que dá ligação com a psoríase e com doenças autoimunes. Lógico que as doenças são todas diferentes, os genes. Essa é da psoríase, mas tem a da fibromialgia é outro, e a gente consegue também inativar todas elas, tá bom? Outra coisa muito interessante que eu espero que vocês façam daqui para frente são os cuidados de higiene pessoal, porque os cuidados podem ativar crises e crises graves, né? O shampoo que você usa, não adianta comprar shampoo caro. O único shampoo que você deve usar é para sempre, minha querida. Você tem doença que não tem cura, ela vai te acompanhar a vida toda. Então, o shampoo que você deve usar é um shampoo sem cor, sem cheiro e sem sal. É o único shampoo que você vai poder usar. E sabonete de glicerina. Não existe, você compra shampoo caro, sabonete caro, tem lá dizendo que é para psoríase, que não é, ok? Não é.
Todos esses produtos que diz que é para psoríase é porque tem corticoide. Ele melhora 7 ou 8 dias, depois volta com a crise pior e volta com mais tipos ativos. Porque se você não usar o corticoide, acontece que você fica com o tipo que você tem. Imagina, se você tem um no couro cabeludo, você só vai ficar com esse do couro cabeludo. Se você usa corticoide e vai ativando várias outras crises, aí você tem a do couro cabeludo, aí você tem a da placa, aí você tem a da palma plantar, aí você vai ter todos os tipos de psoríase. Que meus pacientes, quando chegam para mim, a maioria tem vários tipos, se não tiveram todos tipos de psoríase. Lembre-se outra coisa. Cada tipo tem um tempo diferente de inativação. Pois é, por quê? A psoríase que ela pega no couro cabeludo, que são aquelas feridinhas que dá no couro cabeludo, ela só vai atacar as células que existem no bulbo capilar. Você fala, mas doutora, eu tenho um pelo no corpo todo. Não é a mesma célula do couro cabeludo, tá bem? A célula que está na sua mão, na palma da mão e nas costas, na sola dos seus pés, é outro tipo de célula. É por isso que a psoríase palma plantar, ela só ataca onde você tem essas células. A do couro cabeludo vai atacar no couro cabeludo, vai atacar embaixo e em cima da sobrancelha, na orelha lateral, na lateral da orelha, interno e externo da orelha atrás, é onde tem a célula do bulbo capilar. Para homem vai atacar toda essa região, bigode, barba. Para mulher só aqui nessa região, num triângulo que tem entre mamas, nas axílias e na região íntima. Então, todas as pessoas que têm a doença, que têm a psoríase do couro cabeludo, vai ativar nesses locais que eu estou te falando. A psoríase pústula e a psoríase de placa, ela ataca no corpo todo, só não ataca no couro cabeludo e não ataca no rosto, mas ataca no corpo todo. E outros tipos de psoríase. Lembre-se o seguinte, exatamente, ataca tanto homens quanto mulheres, doutor Tiago. A psoríase ela não tem especificação, ela é bem democrática, ataca a criança, tem bebês que já nascem com a psoríase ativas, né? Tem pessoas que só dá depois de idosos. Mas por que isso, doutor Tiago? É o seguinte, quando a psoríase ela vem da parte genética materna, a linha genética da psoríase vem da parte genética materna, ela não falha gerações. A sua tataravó teve, a sua bisavó teve, a sua avó teve, a sua mãe teve e você terá. E se você for mulher, mais rápido ainda você será ativa, esse gene vai ficar ativo. Se essa psoríase vier do cunho genético paterno, vier do seu pai, você vai perguntar a ele não vai saber, ele não tem doença de pele, o pai dele não tem, o avô dele não tem, o tataravô dele não tem, o tatataravô dele não tem. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém tem? Não, é do pai. Por quê? Quando é da parte paterna, a psoríase, ela falha 4 a 5 gerações. Então, só vai ativar em você. E se você for uma mulher, filha desse homem que tem psoríase, se seu pai tem psoríase e passou para você dentro dos genes, acontece que você vai ter ela ativa de qualquer forma. E se você tiver uma menina e tiver um menino, um filho menino, um homem e um filho mulher, acontece que essa mulher que você teve, essa filha, vai ter psoríase ativa muito rápido. O filho homem, dificilmente ele ativa essa psoríase e ele não vai passar para o filho dele, só vai ter psoríase na linhagem do seu filho, do seu tataraneto, entende? Agora, se for na sua filha, ela terá, a filha dela terá, a outra filha, então assim, só até sua tataraneta vai ter psoríase em estado ativo. Então é por isso importante eu estudar a genética e a epigenética do paciente, porque às vezes a epigenética, ele vai entender, ela vai mudar o curso dessa doença. Se for uma pessoa estressada, muito estressada, pavio curto, rapidamente esse gene vai ficar ativo nela. Às vezes a criança é hiperativa, a criança tem um trauma, esse gene vai ativar mais rápido nessa criança.
Porque a epigenética é tudo que muda da nossa genética. Da mesma forma que a epigenética explica que todos os seus familiares atrás tiveram câncer e você não desenvolveu câncer, a epigenética também fala que mesmo quando as doenças não são ativas nos seus pais, você, se tiver um estilo de vida ruim ou com alimentação péssima, você é estressado, você vai desenvolver aquela doença. Então, com o estudo científico que eu faço e que outros colegas cientistas fazem, nós descobrimos o seguinte: a genética, ela é muito importante e ela é fundamental no tratamento das doenças autoimunes. Imagina, se eu tenho um paciente que ele tem 100% do corpo tomado de feridas abertas, né, sangrenta o tempo todo, dolorosas, rachadura o tempo todo. Eu tenho uma paciente que tem fibromialgia, que sofre o tempo todo, que sofre com depressão, com dores, com tudo, não é? E aí tem um paciente que tem lúpus, então tem vários pacientes. Então a genética, ela me indica um bom tratamento, um bom protocolo, ela me ajuda com que eu faça o protocolo exato e fiel para aquele paciente, né? Considerando a cor do paciente, cor de pele mesmo que eu estou falando, considerando a genética do paciente, considerando os ancestrais do paciente. Fala, doutora, por que é importante tanto, você fala tanto de genética e fala dos seus ancestrais? Porque imagina, eu sei que eu estou falando para vários países, mas eu vou dar o exemplo do Brasil. Okay? O Brasil é um país que ele tem algumas misturas de raça e nós temos europeu na nossa genética muito forte, nós temos africano muito forte, nós temos italiano. E aí nós temos o que? A matriz, que é o indígena do Brasil. Então nós temos essas 4, 5 genéticas na maioria dos nossos brasileiros. Aí acontece que o Brasil, eu até falei com o Dr. Tiago sobre isso, uma reunião que nós tivemos. O Brasil, ele é campeão mundial de extração de sisos. Os sisos são extraídos em praticamente todo mundo do Brasil. Eu sei que no seu país não extrai sisos. Eu sei disso, porque eu já viajei em muitos países. E você, que é meu paciente da Inglaterra, paciente dos Estados Unidos, paciente da China, paciente da África, toda a África, você sabe que eu sei quem é você, sua genética. Por quê? O Brasil, ele é campeão mundial de extração de sisos. Sisos são os últimos dentes. Aí você fala, por que isso? Porque estraga? Porque tem cárie? Não, é porque nós herdamos a mandíbula, a nossa mandíbula do povo europeu. Então a nossa genética, traço genético da mandíbula vem do trato da genética europeia. E nós herdamos os nossos dentes, nós temos um sorriso largo, o Brasil tem, olha o sorriso, olha. Você vê o último dente do brasileiro. É por isso que o Brasil sorri muito. Por quê? Porque nós herdamos os dentes dos africanos. E os dentes dos africanos, eles são largos e compridos. Significa que nós temos uma arcada dentária menor e temos dentes maiores. Então não vai comportar todos os dentes. É por isso que a necessidade de extrair os sisos, para que fique normal, fique confortável. Entende? Então assim, da mesma forma que nós brasileiros herdamos esse detalhe importante, outras culturas, outras genéticas também herdaram outras doenças, outras situações mais sérias. O africano, por exemplo, ele tem resistência, ele tem intolerância ao leite. Porque os ancestrais dele não tomavam leite. Então, cada genética tem o seu traço genético, traço patológico. É por isso que é importante, é muito importante eu fazer o estudo de traço genético no meu paciente. Aí você fala, doutora, todos os seus pacientes ficam curados, 100% curados? Como se diz, não tem cura doença, mas eles ficam entre 5 e 10 anos sem dar nenhuma crise. Todos, 100% dos meus pacientes que começaram e terminaram o tratamento são inativados. A doença fica entre 5 e 10 anos sem dar crise nenhuma. Ah, mas volta, doutora? Volta porque você tem uma doença que não tem cura.
Entende como é que eu tô falando? Se não tem cura, não sofra, porque tem solução. Existe a forma da gente inativar. Então eu tenho que entrar lá naqueles genes, eu tenho que fazer com que esses genes volte a dormir. Eu vou silenciar os genes. Isso é um estudo científico brilhante, lindo, que te deu a chance de viver sem a doença, mesmo tendo a doença. Entende como eu estou falando? É muito sério isso, é muito bom você estar com feridas o tempo todo e de repente você nem marca dessas feridas tem. É maravilhoso. Então, os meus pacientes sabem disso. Os pacientes que ainda não são meus, que estão começando o tratamento hoje, eles só veem as fotos e sonham com os resultados. Graças a Deus eu tenho milhares de pacientes que já estão de alta há muitos anos e eles não têm crises, não têm crises. Então hoje em dia, o mais importante é que você comece o tratamento o quanto antes. Outra questão que atrapalha muito a inativação da patologia é que muitos profissionais, não estou falando contra classe nenhuma, vocês que me conhecem já sabem disso, muitos profissionais recebem o paciente e amolecem na hora de fazer o pró-diagnóstico ou o diagnóstico. Eles não identificam que é psoríase, eles selam aquilo ali como se fosse uma outra patologia. Aí acontece o que? Você toma o que? Corticoide, você fica durante anos tratando uma doença como se fosse outra. O importante é que você vá em outros profissionais. E se você não quiser vir em mim, tá tudo bem, não tem problema não. Vá procurar um profissional da sua cidade, mas com que ele faça a inativação, porque a doença autoimune não se trata o que aparece na pele. A doença autoimune não se trata, é tanto que eu não prescrevo quase em caso nenhum, coisa de 2% dos meus casos, eu prescrevo algo para passar em cima da lesão. Porque quanto mais toca na lesão, mais irritada ela vai ficar. Um dia desse, eu falei com um paciente meu muito querido, que ele vai ver essa live, porque ele tá na igreja. Então, assim, ele e a esposa dele. Eu falei assim, olha, as microlesões que acontecem em você geram crises. Aí eu falei, mas eu não sinto as microlesões, porque são tão pequenas. Sabe como é que eu vejo a microlesão? Você me manda foto, uma foto de qualidade, e eu amplio 40 vezes essa foto. Aí eu consigo ver rachaduras, aberturas, cortes dentro de uma lesão que se eu olhar a lesão na olho nu, eu não consigo ver essa microlesão. Então, nos estudos científicos que eu fiz, significa que descobri que quando o paciente gera microlesões, como é que ele gera? Calçando um sapato apertado, ficando em pé muito tempo. Imagina, o pé estava em ferida aberta há 2 dias atrás. Cicatrizou, o paciente quer calçar sapato, né? E tá tudo bem, eu acho bom. Só que no momento não é hora de calçar sapato. Aí o paciente estava com a mão cheia de ferida. Aí cicatrizou, o paciente quer o quê? Quer lavar louça, quer lavar roupa, quer varrer uma casa. E olha, eu vou te falar uma coisa, quando você pega a vassoura para varrer a casa, só esse toque da vassoura aqui e só essa pressão que você faz aqui, você gera várias microlesões. E cada microlesões você não sente e não vê, mas ela vai gerar crises que você nunca mais vai esquecer. Entende a gravidade que eu estou falando? As microlesões o paciente nem sente e nem vê, mas elas geram crises que os pacientes jamais esquecem, de tão grande é o sofrimento. Então, cuidado se você tiver lesões de psoríase, se você tiver dores de fibromialgia, se você tiver lúpus, não faça nada para gerar microlesões, porque você vai entrar em crises e crises graves, muito graves. Então, o que eu te falo hoje em dia é: conheça a sua doença. Você tem que conhecer a sua doença, não tem outro jeito. Você tem que ter um profissional que te explique tudo sobre a doença. Eu dou uma aula para o meu paciente. O meu paciente sai do tratamento sabendo mais da doença do que muitos profissionais por aí. Mas doutora, por que você perde tanto tempo a explicar ao seu paciente? Eu perco tempo porque ele tem a doença. É ele quem tem a doença que não tem cura. Ele precisa saber com quem ele está dormindo. Ele precisa conhecer o inimigo dele.
É uma doença autoimune que não tem cura. Você sabe o que é isso? É muito grave. O meu paciente tem que conhecer a doença que ele tem que entender a doença que ele tem que entender todos os fatores de risco de uma sugestão, de uma geração de uma nova crise. Ele tem que saber tudo, porque quanto mais o meu paciente sabe, ele me ajuda no tratamento. Óbvio. Então, assim, depois que eu der alta ao meu paciente, ele vai ficar entre 5 e 10 anos sem dar crise nenhuma. Mas por quê? Ele aprendeu a viver com uma doença grave, uma doença altamente grave, agressiva, violenta, mas ele sabe tratar da doença dele. E ele não fica escravo de mim, porque ele só está comigo enquanto eu estou inativando. Eu não quero paciente escravo de mim, não. Se ele precisar voltar a mim, ele vai voltar por outros motivos ou por motivo de crise, tá tudo bem. Eu não preciso prender o meu paciente porque eu sei demais. Eu quero que o meu paciente entenda da doença. Se eu conseguir ensinar você o que é a psoríase, o que é a sua doença, te apresentar a doença que você tem, eu não terei problema em inativar a sua doença, seja ela qual for. E se você tem câncer, aí você está fazendo quimioterapia, quer vir tratar comigo, eu trato e te ensino tudo sobre o seu câncer e te dou as melhores fórmulas para que você viva bem. E cada câncer tem uma reincidência, só para você ter noção o quanto isso é sério. Cada câncer tem uma reincidência, uns voltam com 4 anos, outros voltam com 5 anos, mas voltam. Os meus pacientes demoram mais 3 a 4 a 5 anos sem voltar na data do câncer. Sabe o que é isso? O meu paciente, ele entendeu a doença que ele tem. E ele faz o protocolo, ele segue o protocolo rigorosamente. Eu preciso que você entenda da doença que você tem. Agora nós estamos com 469 pessoas na live. Muito obrigada, tá bem? Eu preciso de você nessa live para que essa live chegue em mais pessoas. Compartilhe essa live, mande nos grupos de WhatsApp, mande nos grupos de psoríase que vocês têm aí, que vocês participam, mande no grupo da família, porque as pessoas que conhecem a doença que ela tem, elas se libertam do sofrimento. Você sabe o que é uma pessoa não conseguir ficar em pé em cima dos seus próprios pés durante anos, não conseguir usar a sola dos pés porque não consegue ficar em pé por causa de feridas abertas? E aí você vê uma possibilidade de você olhar para os seus pés estão limpos, 100% limpos, sem marcas, sem lesões, sem dores. Isso é fantástico. A ciência me direcionou para isso. E eu cheguei a um patamar da minha vida, que depois que eu fiz meus doutorados, depois que eu fiz meus mestrados, eu falei o seguinte: se eu não for um profissional que faça diferença acadêmica na vida do meu profissional, eu vou ser um profissional exatamente igual aos outros. Vou sentar vou sentar atrás de uma mesa e vou só ganhar dinheiro. E eu não tô para isso. Eu tô para te trazer o alívio. Às vezes o alívio não vem imediato, porque a doença ela é muito cruel, ela é terrível. Então, assim, não vem imediato, mas ela vem. Para eu pegar um estetoscópio, para eu pegar um carimbo meu e colocar numa receita, é porque eu sei o que eu estou fazendo. E foram muitos anos de estudos, muitos anos de investigação científica. Não é à toa que quando eu pego um caso raríssimo de uma doença rara, eu me debruço em cima daquele caso. Enquanto eu não entender da doença, enquanto eu não perceber qual é a urgência que ele está ocupando, enquanto eu não entender qual é a patologia a mais que aquele paciente tem, eu não largo o meu paciente. Aí você fala, então aí tá bom, né? Porque aí seu paciente vai ficar curado mesmo, fica. O meu paciente, todas as pessoas que chegam a mim, eles são inativados e têm vidas normais. Vidas que não têm doença, não têm dores, não têm o preconceito das lesões, não tem porque não vê mais lesões. A pele do paciente fica melhor do que a minha. Entende o que eu estou falando? É grave demais para a gente simplificar uma coisa tão complexa. E o ser humano, ele não é simples.
O ser humano, ele traz as doenças da família dele com ele traz as angústias dele, ele traz as raivas dele, traz as decepções daquele paciente, e tudo isso afeta a doença autoimune. O câncer afeta demais por causa dos sentimentos. O que eu costumo falar é o seguinte, falo com os meus pacientes e falo com os meus alunos. Quando você sente um ódio de alguém, você sente um ódio. Quando você está amando, você está feliz, você sente amor. Quando você está ansiosa, preocupada, angustiada, você sente angústia e sente desespero ali no momento. Ok, tá tudo bem. São sentimentos. Ouça o que eu vou te falar. Daqui para fora são sentimentos. Raiva, ódio, amor, alegria, tristeza, frustração, decepção, traumas. Daqui para fora só sentimentos. Só que tem um detalhe muito importante. Esses sentimentos, se daqui para fora são sentimentos, daqui para dentro são reações químicas. E essas reações químicas, elas levam o meu paciente para UTI. Entenda o que eu estou te falando. Os seus sentimentos daqui para fora são simplesmente sentimentos. Só que daqui para dentro são reações químicas. E essas reações químicas te levam para crises gravíssimas. Só para você ter ideia o quanto é real o que eu estou falando, se o meu paciente, às 8 da manhã, ele passa um nervoso muito grande, 8 da manhã, ouça bem, 8 da manhã, ele passou um nervoso muito grande. Dentro dele houve uma descarga de hormônio ruim, um cortisol, uma adrenalina e outros hormônios. Aí, a partir daquele momento, o sistema autoimune dele vai usar todo aquele hormônio que ele foi jogado para dentro da corrente sanguínea para ativar as crises. 8 horas depois, ele tem crises graves. Essas crises de pequenos nervosos, de pequenas raivinhas, dura 48 horas. Se você está passando na rua e um carro buzinou e você tomou um susto, ou alguém chegou com a notícia ruim e você tomou um susto por causa da notícia, você imediatamente na sua corrente sanguínea foi jogada ali uma descarga de adrenalina altíssima. E aí o que você faz com aquela adrenalina? Você mantém ela na corrente sanguínea. Porque os nossos antepassados, olha lá voltando a genética de novo, os nossos antepassados, eles usavam muita adrenalina, mas a adrenalina servia para duas coisas, ou para ele correr para cima do perigo e matar o inimigo, ou para ele fazer o quê? Correr do inimigo. Então ele, das duas opções, ele usava toda a dose de adrenalina que ele recebeu no sangue. Ele estava dormindo dentro de uma caverna, de repente entra um monstro, aí ele tem que fazer o quê? Ou ele tem força para atacar o monstro, ou ele vai correr daquele monstro. Então ele usou toda a adrenalina que ele tinha. Na nossa atualidade, a gente não sabe o que fazer com a adrenalina. Gente, você cai na corrente sanguínea uma dose alta de adrenalina por causa de um susto. O paciente de doença autoimune faz o quê? Segura a adrenalina. Aí a adrenalina fica na corrente sanguínea ali durante mais tempo do que uma pessoa que não tem doenças autoimunes. 8 horas depois ela tem crise de feridas abertas, lesões abertas, sangrando, doendo, coçando, tudo que você possa imaginar. E aí essa crise da adrenalina dura mais 2 dias, não só dura 48 horas, dura 2 dias a mais de 48 horas. É muito grave a doença, não dá para você brincar e usar corticoide achando que tá tudo bem, não está. Não dá para você comprar uma pomadinha porque alguém falou que sim e que você compra achando que é o remédio para sua psoríase. Não é, não existe. Ou você trata sistemicamente de dentro para fora, ou você nunca vai se livrar da crise. E cada crise, a chance de ativar um novo tipo de psoríase é altíssimo, altíssimo, meu amigo. Então você tem que correr atrás e inativar a doença o quanto antes, não é? A alimentação é extremamente importante, porque a alimentação ela tem um fator
prioritário nas infecções e na piora da crise e deixando a crise mais crônica, constantemente em crise. Se hoje você come glúten, por exemplo, que não é, voltando à nossa genética, não é o glúten, não é o trigo, não é o glúten há anos atrás. 100 anos atrás o glúten era uma coisa, o trigo era uma coisa. Hoje, tudo que tem glúten ele é maléfico para o organismo, porque nós, dentro do nosso sistema autoimune, existe várias fontes de produzir a nossa imunidade, de fortalecer a nossa imunidade, não é? E dentro do seu intestino, dentro dos seus intestinos, tem 80% dessa força que está produzindo a sua imunidade. Aí você fala, então tá bom, tá ótimo, então meu intestino está produzindo. Não está, porque a partir do momento que você começa a tomar álcool, beber bebidas com álcool, comer corantes, né, qualquer coisa, corante, industrializados, e comer também o glúten, você faz o quê? Dentro do intestino existe 2 colônias de bactérias. É preciso existir, elas têm que estar lá. Porém, a maléfica tem que estar em uma quantidade menor do que a colônia de bactérias boas. Aí quando você come a comida que não deve, a colônia de bactérias boas, ela mofinha, ela diminui, cresce a maléfica. Então aí você tem um intestino totalmente improdutivo de imunidade. Considerando também que o que eu vejo na internet é assustador. Você abre a internet, eu não tenho tanto tempo para ficar na internet, mas quando você abre a internet, tem alguém falando assim, olha, meu querido, faça shot de manhã para aumentar a sua imunidade. Mistura isso com aquilo, com aquilo, com aquilo, você vai ter uma imunidade maravilhosa. Vou te falar um negócio. Só faz isso, só passa essas receitinhas quem não entende nada de doença e nem de genética, nem de hipergenética, nem de genes. Não entende. Por quê? Hoje em dia existe uma linha de imunidade. Vamos imaginar, você é um paciente de doença autoimune. Vamos imaginar que a sua imunidade normal seria aqui, nessa linha. Super, uma imunidade perfeita, maravilhosa, nunca adoece, estaria aqui em cima. E uma imunidade baixa estaria embaixo. O paciente de doença autoimune, se ele tiver com a imunidade aqui em cima, uma imunidade ótima, maravilhosa, ele está dentro da UTI, entre a vida e a morte. E isso é doença autoimune. Tá entendendo? Por que eu não quero que você melhore a sua imunidade? Você não precisa de melhorar a sua imunidade. Aí, se você estiver com a sua imunidade caindo, com queda imunitária, você está em crise ativa. Está com feridas abertas, está aparecendo novos tipos de psoríase, tudo bem. A inativação dos genes vai trazer a imunidade para cá. Nem a normal, que você nunca vai conseguir ter a imunidade normal. Eu não quero que ela suba, fique uma imunidade excelente, mas também não quero que ela fique lá embaixo para tirar você da crise. Então eu trago a sua imunidade para cá. Então eu fixo a sua imunidade, eu registro a sua imunidade aqui. Aí você fala assim, doutora, quando eu tô com a imunidade aqui, nem é excelente, nem é muito, muito alta, nem é muito baixa. Quando eu tô com a imunidade aqui, eu posso adoecer de garganta? Pode. Você pode ter uma amidalite, sim. Você pode ter uma otite. Mas isso não diz que você está com a imunidade baixa. Você pode ter uma gripe, é normal. Todos os anos nós vamos gripar. Até 7 dias nós vamos gripar e é ótimo. Tomara que você gripe mesmo. Porque o paciente de doença autoimune tem que ter essa oscilação de imunidade. Só que essa oscilação atrapalha a inativação no momento do tratamento. Depois que eu te der alta, vida que segue normal. Entende? Vida que segue normal, você vai adoecer de gargantinha, você vai ter suas gripezinhas e tá tudo bem. É preciso isso acontecer. Agora, outra coisa que eu já comecei a falar, que é muito maléfico para o doente de autoimune, são os hormônios, a queda hormonal. Por exemplo, um paciente que está na gestação, alguém aqui lá no início da live perguntou para mim sobre a gestação e psoríase. Eu tenho muitas pacientes que estão em estado gestacional e eu trato de psoríase. Só que os hormônios da gestação, em alguns casos, atrapalha, em outros casos ajuda.
Nunca saberemos, nunca saberemos. Ela pode começar boa e pode terminar a gestação cheia de ferida. Isso é do próprio organismo. Eu só tenho que entender dia após dia. Você que é meu paciente sabe que eu faço seu estudo patológico de 24 horas em 24 horas. Você tem apoio o tempo todo, porque eu preciso ver as lesões de 24 horas em 24 horas. E vou te falar uma coisa. Eu não tenho pouco paciente, eu tenho muito paciente, mas a doença ela é tão grave que eu preciso perder 2, 3 horas por dia para ver todos os meus pacientes. Eu não posso deixar um dia sem olhar as suas fotos, porque se eu olho e se por acaso houve uma piora considerável, que eu poderia ter feito alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um paciente muito pior. Aí daqui a 2, 3 dias eu pego o paciente totalmente infeccionado. Então hoje eu trato meu paciente como ele merece ser tratado. Óbvio que ele merece que eu tirasse a dor dele nas primeiras 24 horas. Mas não dá, não conseguimos. Nós estamos mexendo com um inimigo muito grande. Entende? Agora, quando eu falo que o hormônio é prejudicial ou é benéfico, é nessas questões, ou da gestação, ou o homem está na andropausa, ou a mulher está na menopausa, ou já passou muito da menopausa, os hormônios só estão a cair, ou saiu de um tratamento de câncer e não pode usar hormônios por N motivos. Então, assim, os hormônios, eles ajudam e atrapalham. Isso vai depender de cada caso, porque o paciente ele é único. Você não é igual o meu primeiro paciente do dia. Eu atendo entre 7 e 8 da manhã, normalmente é o horário que eu começo, e eu termino lá para as 21 a 22 horas, todos os dias. Então, assim, o meu primeiro paciente do dia, jamais ele vai ser igual a todos os outros pacientes até a noite. Não vai ser. Todo paciente que eu sento ali e pego, ele é diferente. A doença é igual? A doença é igual. Só que ela se apresenta de forma diferente. Porque é assim, ela vai depender de vários fatores para que ela seja melhorzinha, para que ela seja crônica, ou para que ela seja em crise ativa, ou para que o meu paciente esteja dentro da UTI. Então, é muito grave. Tem pacientes que eu interno em casa, eu falo assim, a partir de hoje você não pode sair do quarto. A partir de hoje, só uma pessoa vai lidar com você. E essa pessoa tem que entrar toda coberta, essa pessoa tem que usar luva, você tem que ficar dentro de uma proteção, porque a contaminação é muito alta. Eu estou mexendo com um paciente que está 100% do corpo tomado. Eu preciso do apoio da minha equipe, eu preciso do apoio da pessoa que está em casa. E quando eu percebo que é preciso levar para o hospital, eu indico. O meu paciente ele recebe um e-book falando tudo sobre a psoríase na primeira vez que ele se consulta comigo, porque ele precisa entender o que ele faz quando dá uma crise. Porque tem domingo a gente não atende. Só em casos graves, que eu já fiquei de plantão domingo, só que eu hoje já não tenho idade para isso, entende? Já não tenho idade para isso. Aí o que acontece? Hoje eu quero que o meu paciente envie fotos no domingo também, porque eu tenho uma secretária que vai olhar as fotos para mim no domingo. E qualquer alteração, ela manda foto para mim. Todos os dias ela manda as fotos para mim. No domingo ela só envia se ela perceber que tem alteração. É muito grave o meu paciente. E tem paciente que eu tenho que ligar para o hospital da cidade, o paciente vai para o hospital, os ótimos colegas que estão lá, os médicos que estão lá, as pessoas maravilhosas, os profissionais da saúde, atendem os pacientes lindamente bem, internam o paciente e eu fico online conversando com esses profissionais para que a gente faça uma equipe multidisciplinar para tirar aquele paciente da crise. E graças a Deus, nós temos tido muito apoio de profissionais belíssimos, de profissionais humanos, né, que ajudam a gente, mesmo estando de longe, a tratar do meu paciente. Às vezes ele está na Inglaterra e aí ele tem que ir para o hospital e o médico lá não sabe tratar a psoríase, que é normal, gente. Ele não precisa saber. Eu sou cientista especialista nesse caso, de doenças autoimunes. Ele não. Ele faz coisas melhores que eu e milhões de coisas melhores que eu. Não precisa saber. Nem todo dermatologista sabe tratar lesão de pele.
Entende o que eu estou falando? É além da doença. Porque toda doença de pele que você vê, você corre para um dermatologista. E tá certo, tem que correr mesmo. Porque nós temos alto nível de câncer de pele, porque as pessoas não se preocupam. Não se preocupam. Então, assim, se surgir uma doencinha, se surgir uma mancha diferente, vá no seu dermatologista. É importante, ele sabe lidar com isso. Agora, nem todo dermatologista vai saber mexer com a psoríase. Não vai saber. Corticoide, a única coisa que ele vai conseguir passar para você é corticoide, porque está dentro do conhecimento dele e está tudo bem. É o paciente que tem que perceber que o tratamento não está adequado e tem que procurar ou a mim ou outro profissional que saiba lidar com a sua patologia, que entenda a sua patologia, que possa ensinar sobre a sua patologia, porque não é comum você ficar com uma patologia 2, 3, 10 anos. Pergunta, quantos anos você conhece uma pessoa que tem uma ferida? Não é normal, a ferida ela tem que cicatrizar, no máximo se for uma ferida muito grave, ferida comum, tá? Não estou falando de ferida de autoimune, ferida normal, no máximo 2 semanas ela tem que estar cicatrizada. Vai deixar marca? Vai deixar marca. A pele vai ficar lesionada. Se você teve uma ferida na infância, hoje você olha para sua pele e você ainda vê a marca da ferida. A ferida da psoríase não deixa marca. Você lembra da BCG que a gente tem no braço? Pois é, aquela ferida da BCG, ela precisa ficar marca, porque são os reagentes da vacina que ela precisa reagir ali e precisa infeccionar, sair pus, todo aquele processo para que ela deixe a marca da sua vacina. E se não deixar marca, não funcionou. A maioria dos casos é assim. Então, veja bem, tem feridas que deixam lesões na pele. Você tem uma ferida no rosto, aí uma ferida normal, aí depois que você cicatriza, fica aquela ferida enorme na pele. Não fica? A psoríase não. Olha lá no meu Instagram, as pessoas que tinham 100% do corpo tomado. Os olhos tinham ferida, o rosto, a face tinha ferida, próximo à boca tinha ferida, no colo inteiro tinha ferida. Olha lá a pele delas como é que tá. Nem sinal que um dia ali teve uma ferida. A doença autoimune está muito além do prescrever corticoide. É porque nós estamos em uma fase acadêmica que existe muitos formandos em medicina, muitos formando em outras áreas, só que as pessoas que estão se formando, elas não estão dando o real valor. É importante que você que está se formando, escute o que eu vou te falar. Você não pode perder a sensibilidade do humano, porque se você cair no erro de achar que você sabe tudo e que aqueles 50 medicamentos que você sabe, que é para dor de barriga, que é para dor muscular, que é para febre, que é para enjoo, que é para dormir, que é para acordar, esses medicamentos não vão salvar a vida de paciente, não. Você que é novinho, que está entrando para a saúde agora, eu te aconselho a fazer o seguinte: humanize a sua mente. E toda a técnica que você for colocar no seu paciente, for oferecer para o seu paciente, humanize a técnica. Porque só assim você vai conseguir ser sensível no máximo para perceber o que o paciente está sentindo. Porque tem profissional que não deixa nem o paciente falar. Ele fala, doutor, eu tô com dor de... Entendeu? Aí ele já imaginou na cabeça dele que dor de pode ser isso ou pode ser aquilo. Ele nem sequer quer saber se o paciente ele está com uma dor no estômago, porque o meu paciente, ele não tem uma dor gástrica. O meu paciente ele tem uma dor na boca do estômago. Entende a linguagem? O meu paciente ele não tem uma dor na região lombar. Ele tem uma dor no meio das costas. E eu tenho que entender isso e tá tudo bem. Tá tudo bem, é assim mesmo. O meu paciente ele não tem uma fascite plantar. O meu paciente tem uma dor no calcanhar. O meu paciente, eu atendo pessoas muito simples. Porque não sei se vocês sabem, eu sempre dou, se eu atendo 500 pacientes, 10% daquela quantidade são pacientes 100% gratuitos. E eu vou atrás do meu paciente gratuito.
E muitos dos meus pacientes gratuitos estão em roças, estão em ilhas, estão em vários locais que eu vou atrás. Porque a doença ela é tão grave, tão grave, tão grave, que ele não motiva nem de levantar da cama. Imagina entrar numa balsa, pegar ônibus, pegar carro para poder vir a um profissional que ele nem sabe quem é. Eu vou atrás dele, porque eu quero que aquele paciente ele fique livre das lesões, ele fique livre de toda a dor que está sentindo, porque ele pode ter uma nova vida. Isso para mim é mais do que uma profissão, isso para mim é uma missão. E eu sei que eu tenho sido assim alívio para muitas pessoas. E eu fico muito feliz com essa missão que eu tenho, porque só o meu paciente consegue ver isso. Quem não sofre, quem não tem uma doença autoimune, acha que é balela. Acha que nada, isso é frescura, nem dói tanto. Não, a coceira de psoríase, não, nem coça tanto. Eu já tive coceiras piores. Não sabe o que diz. Essa pessoa não sabe o que diz. A coceira é terrível. É terrível. Então hoje o que eu peço para você é que você entenda a sua doença. Entenda, porque é isso mesmo. Se você não entender a doença, você jamais vai ser capaz de ter uma vida de qualidade, viver sem crises. O que eu quero é que você entenda é a sua doença. O resto, deixa que eu faço. Deixa que eu faço porque, gente, é isso mesmo, não podemos facilitar a nossa vida. Nós não podemos facilitar a vida. Imagina, você tem a sua esposa com psoríase, você vai levar a sua esposa em qualquer pessoa? Você vai levar a sua esposa para fazer qualquer tratamento? Você tem seu esposo, você tem seu pai, você tem seu filho, você vai levar o seu filho, o seu ente querido, a raridade, a riqueza da sua vida em qualquer profissional? Não vai, não adianta. Essa semana eu fiquei muito assustada, né, em uma cidade que eu atendi, porque eu vi um paciente com dengue e tomando um antialérgico. E o paciente já estava com sangramento no nariz nasal. E eu falei, qual medicamento você está tomando? Aí eu falei assim, o meu doutor passou isso. Eu falei, ele já sabia que você estava com dengue? Ah, já. Eu tinha ido lá, ele me deu o sorinho, né, que era soro caseiro, só, mais nada, e me passou o antialérgico. Eu achei aquilo um absurdo. Sabe o que eu entendo disso? Falta de cuidado. Eu entendo que esse profissional estava num dia péssimo, ele não entendeu que é grave demais fazer o que ele fez. Às vezes a gente perde sim a sensibilidade. E eu luto todos os dias para que quando alguém chegar perto de mim e falar, doutor, eu estou com dor, eu consiga entender e até sentir a dor dele. Porque são tantos anos mexendo com pessoas que têm muitas dores que eu consigo, às vezes, sentir a dor do meu paciente. E eu me preocupo, eu estudo, eu investigo, eu não paro, eu não dou sossego até eu conseguir inativar o meu paciente. E nem demora tanto. Porque é até rápido para uma doença tão grave que é. Bom, meus queridos, vocês querem fazer mais algumas perguntas? Vocês querem ver mais algumas questões? Querem saber mais um pouquinho, né? Que é interessante, é muito interessante. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, que é interessante eu estar falando com vocês, é o seguinte: quando o paciente... eu até postei, pedi às meninas para postarem no meu Instagram. Quando o paciente, ele é um paciente que ele é incrédulo de tudo, não crê em nada, não tem uma religião, não tem um Deus, e aí o que acontece? Esse paciente, ele é mais demorado para eu inativar. Acredite se puder. Quando o paciente ele tem uma fé, ele rapidamente ele é inativado. O que eu quero falar para você é que tenha fé. A fé ele pode remover montanhas, tá bem? Eu acho que eu tô chegando já no final, já acabei minhas questões, minhas perguntas. Eu queria muito que você se sentisse abraçado por mim. Receba meu abraço caloroso, receba meu carinho, meu amor e toda a minha dedicação para você, tá bom? Olha, fica com Deus, que Deus abençoe a vocês todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo.
Fiquei muito grata, sou muito grata mesmo por cada um de vocês. Compartilhe essa live, eu vou deixar aqui no meu Instagram. Compartilhe, vai lá, copia o link, compartilhe, manda para os grupos de WhatsApp de psoríase que você participa, manda para o grupo família, que nós precisamos diminuir essa gravidade dessa doença, tá bom? Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Estou muito feliz porque vocês fizeram parte dessa live, foi maravilhoso, foi um sucesso. Deus abençoe a cada um de vocês e que acompanhe vocês até no vosso lar, tá bom? Que enche o seu lar de amor, de harmonia e de muita saúde. Fica com Deus. Tchau.